Bom, tá ao vivo. Vamos ver, esperar a galera entrar aí. O Ki acabou de entrar ao vivo sobre isso. Eita. Na página do MBL? Na página do Ki. Não, deixa. Tá certo do MBL. Tá. Pode pôr. Pega meu celular, por favor. Ah, tem 14 pessoas online. Vamos lá, se quiser já começar. Fala pessoal, tudo bem? Bom, notícia do dia aí, acho que talvez até da semana, depois da eleição do Bolsonaro, claro, se deu pela eventual nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, segundo o Estadão, em tese, Sérgio Moro teria aceitado ser o novo ministro da Justiça do Brasil, e isso seria noticiado amanhã, na próxima quinta-feira, véspera do feriado de finados. Bom, a notícia foi dada já tem algumas horas, já tem aí umas 4 ou 5 horas pelo Estadão. Não há nenhum fato desmentindo, o Bolsonaro não desmentiu a notícia até agora, o próprio Sérgio Moro não desmentiu, o que nos faz crer existir um pouco de veracidade sim na notícia dada. A notícia que tem uma repercussão muito grande e nos faz pensar num ponto importante. O que seria, qual a implicância disso e principalmente como ficaria a Lava Jato? Sim, a Lava Jato, caso Sérgio Moro aceite. O Sérgio Moro que se tornou famoso, se tornou um grande herói da luta contra a corrupção pela sua mão pesada, mão de ferro, pelo seu cumprimento às leis na condução dos processos da Lava Jato, que levaram à prisão aí de uma centena de corruptos, especialmente o Luiz Inácio Lula da Silva. Estão falando que seu som tá baixo. Vamos tentar aproximar mais um pouco? Vamos lá, vamos tentar aproximar. Vamos por aqui mais um pouco, vamos ver se a gente consegue melhorar o som. Ver se melhorou o som, gente, eu vou tentar falar mais alto também, na live aqui a gente vai tudo no improviso, não é? Mas enfim, Sérgio Moro, como eu ia dizendo, que ficou famoso justamente pela condução da Lava Jato e por ter colocado atrás das grades Luiz Inácio Lula da Silva. Por conta da Lava Jato, mais 5 processos em que o Lula figura como réu estão hoje nas mãos de Sérgio Moro, inclusive um deles, do sítio de Atibaia, deve ter julgamento previsto para a audiência de oitiva de testemunhas, enfim, audiência de instrução prevista para os próximos dias. E o Sérgio Moro se tornou uma figura preponderante para a condução da Lava Jato, especialmente pelo seu conhecimento jurídico e atuação. Obviamente, eu particularmente considero que o Sérgio Moro seja um cara do mais alto gabarito e merecedor de uma cadeira, tanto no Ministério da Justiça, quanto até no próprio STF. Ok? A gente parte desse ponto. Mas isso tem uma implicância muito grande. Se o Sérgio Moro aceitar essa cadeira no Ministério da Justiça, obviamente ele vai deixar ali o posto que ele tem na Justiça Federal de Curitiba, do Paraná, e vai deixar a condução da Lava Jato. Sim, se o juiz Sérgio Moro se tornar ministro da Justiça do Brasil, aquele que conduz o judiciário, a estrutura judiciária como um todo, a Lava Jato e os processos do Lula ficarão numa incerteza. Por que numa incerteza? A partir do momento que ele deixa de ser o juiz da Justiça Federal e se torna ministro, ele é afastado da sua magistratura e, mais do que isso, virá para o lugar dele um juiz substituto. Não aquela juíza que tem trabalhado ultimamente, mas um novo juiz, o juiz titular da vara, e a gente não sabe qual vai ser a postura desse juiz, qual vai ser a forma como ele vai conduzir os processos. Apenas a título de exemplo, no caso do desembargador Favretto, se não fosse o Sérgio Moro e sua postura jurídica, sua postura técnica, o Lula teria sido solto naquele plantão e talvez hoje o resultado, tudo que a gente vê, seria outro. Então, de um lado existe um risco muito grande, talvez até temerário, da gente ver o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Há quem diga, por outro lado, que o Sérgio Moro tente repetir os passos do Alexandre de Moraes, ou seja, se tornar ministro da Justiça, exercer o ministério por um certo período, até que com a aposentadoria de alguns ministros do STF, ele vá ao STF. Eu, particularmente, entendo que o Sérgio Moro seja merecedor, inclusive, de uma cadeira no STF, onde, por outro lado, ele vai ser apenas um voto, sendo que na condução da Lava Jato e como juiz federal, ele tem o voto e não apenas um voto. É uma postura um tanto quanto arriscada. Sérgio Moro, por outro lado, aceitando esse ministério, vai dar a toda a esquerda, veja só, ele vai dar a toda a esquerda a retórica do discurso
que eles sempre quiseram impor ao Moro, que o Moro era um agente político e não apenas um magistrado. Aceitar um cargo político, e temos que dizer que o Ministério da Justiça, ser ministro da Justiça, é um cargo político, implica necessariamente nessa crítica ao PT. Obviamente o Lula vai aparecer dizendo que o Sérgio Moro perseguiu ele, que ele é uma vítima do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro queria se alçar ao ministério. Obviamente que é uma grande mentira, mas vai fornecer essa retórica a toda a esquerda. E mais, Moro, que hoje é estável, é um juiz respeitado, vai se tornar um funcionário, sim, um funcionário de Jair Bolsonaro. A quem cabe essa decisão? O convite foi feito por Bolsonaro. Então a decisão da parte da presidência da República está tomada. É um nome que dá credibilidade ao governo Bolsonaro, é um nome que traz robustez ao governo Bolsonaro, mas por outro lado agora a decisão está nas mãos dele. Ele que decidiu prender o Lula, ele que conduziu com mão de ferro corretamente a Lava Jato, mas está nas mãos de Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro aceitar o Ministério da Justiça, abre mão do cargo dele como juiz, volto a repetir, e passa a partir de então a ser ministro como funcionário de Jair Bolsonaro, e a gente vai ter o Luiz Inácio Lula da Silva com toda a retórica. Sinceramente, eu no lugar do Sérgio Moro permaneceria como juiz federal, para que depois, caso seja possível e seja a intenção de Bolsonaro, seja alçado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal de Justiça do STF. Do contrário, o Sérgio Moro ele corre o risco de perder a altíssima credibilidade e respeitabilidade que ele tem perante toda a sociedade. Sem dúvida, o nome do homem do Brasil hoje é juiz Sérgio Moro, é o homem da justiça, é o homem do judiciário, e ele pode colocar tudo a perder aceitando esse cargo. Os próximos capítulos a gente vai ver em breve, mas essa é a minha análise e minha opinião. Valeu, gente! O pessoal está perguntando aqui, se ele assumir como no Ministério da Justiça, qual vai ser a competência dele sobre a Lava Jato? Ele não vai ter competência? Ele não tem competência sobre a Lava Jato. A Lava Jato ela é conduzida pelo juiz que assumir o cargo que ele tem hoje. Obviamente que ele pode fortalecer de alguma forma o Ministério Público, pode fortalecer o Judiciário, mas a condução da Lava Jato vai continuar sendo feita pelos procuradores da Lava Jato e o julgamento pelo juiz que assumir no lugar dele. Isso deixa de uma forma insegura a continuidade da Lava Jato, que eu acredito que seria aumentada com Bolsonaro. E aqui a gente tem que reiterar um ponto, hein? Tem uma quantidade imensa de deputado e senador, de Lindbergh Faria, Romero Jucá, que perderam ou foram privilegiados essas eleições. E eles vão cair nas mãos da Lava Jato no próximo ano. A caneta do Sérgio Moro deve chegar a tremer para botar esses caras atrás das grades. Eles saindo de lá, não dá pra gente saber o que vai acontecer. Perguntaram se ele não pode fazer indicação de alguém para assumir o lugar dele caso ele assuma o Não, não ministério. compete a ele indicar, existe um ranking, existe toda uma estrutura do judiciário para que a pessoa assuma, não é Sérgio Moro que vai fazer essa indicação. Certo, gente? Obrigado, valeu, boa tarde, tamo junto.